Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 21. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulos 39 e 40, Jó, capítulos 31 e 32, além de Provérbios, capítulo 3, versículos de 33 a 35. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 39 e 40. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo, dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes, vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei, e vendo que eu me impunha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim, mas, pondo-me a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não oficializava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele, e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro mor e o padeiro mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava o detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para os servir. Havia já certo tempo que estavam detidos, quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles, no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor, por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me conteis tais sonhos. E o copeiro mor contou o seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas, que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe, eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazias antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faz-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão,
porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus. E aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: Eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda a sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que significa. O que isto significa? As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia, celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor, no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José. Esqueceu. Jó, capítulos 31 e 32. Eu havia feito um pacto com os meus olhos, para não desejar nunca olhar para uma virgem. Que parte me daria Deus lá do alto? Que sorte o Todo-Poderoso me enviaria do céu? Acaso a infelicidade não está reservada ao injusto, e o infortúnio ao iníquo? Não conhece Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira, e meu pé correu atrás da fraude, que Deus me pese na balança da justiça, e reconhecerá a minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, e meu coração seguiu meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mácula, que semeie eu e outro o coma, e minhas plantações sejam desenraizadas. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, se fiquei à espreita à porta de meu vizinho, que minha mulher gire a mó para um outro, e que estranhos a possuam. Por isso seria um crime, um delito digno de julgamento, um fogo que devoraria até o abismo, e que teria arruinado todos os meus bens. Nunca violei o direito de meu escravo, ou de minha serva, em suas discussões comigo. Que farei eu quando Deus se levantar? Quando me interrogar, que lhe responderei? Aquele que me criou no ventre, não criou também a ele? O mesmo Criador nos formou. Acaso recusei aos pobres aquilo que desejavam e fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou comi sozinho meu pedaço de pão, sem que o órfão tivesse a sua parte? Antes, desde minha infância, cuidei-o como um pai, e desde o ventre materno fui o seu guia. Se vi parecer um homem por falta de roupa e um pobre que não tinha com o que cobrir-se, sem que seus rins me tenham abençoado, aquecido como estava com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, quando me via apoiado pelos juízes, que meu ombro caia de minhas costas, e meu braço seja arrancado de seu cotovelo, pois o terror de Deus me invadiu, e diante de sua majestade não posso subsistir. Nunca pus no ouro minha segurança, e jamais disse ao ouro puro, és minha esperança. Nunca me rejubilei por ser grande a minha riqueza, nem pelo fato de minha mão ter ajudado muito. Quando via o sol brilhar e a lua levantar-se em seu esplendor, jamais meu coração deixou-se seduzir em segredo, e minha mão não foi levada à boca para um beijo. Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus que está no alto. Nunca me alegrei com a ruína de meu inimigo, nem exultei quando a infelicidade o feriu. Não permiti que minha boca pecasse, reclamando sua morte por uma imprecação. Jamais as pessoas da minha tenda me disseram: há alguém que não tenha ficado satisfeito da carne? O estrangeiro não passava a noite fora. Eu abria a minha porta ao viajante. Nunca dissimulei minha culpa aos homens, escondendo em meu peito minha iniquidade. Como se temesse a multidão e receasse o desprezo das famílias, a ponto de manter quieto, sem pôr o pé fora da porta. Oh, se eu tivesse alguém para me ouvir! Eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Por certo, eu o carregaria sobre meus ombros e cingiria minha fronte com ele como de uma coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria diante dele, altivo como um príncipe. Se minha terra clamou contra mim e seus sucos derramaram lágrimas, se comi seus frutos sem pagar, se afligi os seus donos, que em vez de trigo nasçam espinhos e joio em vez de cevada. Aqui terminam os discursos de Jó. Como Jó persistisse em considerar-se como um justo, estes 3 homens desistiram de lhe responder. Então se inflamou a cólera de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram. Sua cólera inflamou-se contra Jó, por este pretender justificar-se perante Deus. Inflamou-se também contra seus 3 amigos, por não terem achado resposta conveniente, dando a si culpa a Deus. Como fossem mais velhos do que ele o esperou, enquanto falavam com Jó. Mas, quando viu que não tinham mais nada para responder, encolerizou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, tomou a palavra nestes termos:
Sou jovem em anos, e vós sois anciãos. Por isso minha timidez me impediu de manifestar-vos o meu saber. Dizia comigo, a idade vai falar, os muitos anos farão conhecer a sabedoria, mas é o Espírito de Deus no homem, e um sopro do Todo-Poderoso que dá a inteligência. Não são os mais velhos que são sábios, nem os anciãos que discernem o que é justo. Por isso é que digo, escutai-me, vou mostrar-vos o que sei. Esperei enquanto faláveis, prestei atenção em vossos raciocínios. Enquanto discutis, segui-vos atentamente, mas ninguém refutou a Jó, nem respondeu aos seus argumentos. E não digais, encontramos a sabedoria, foi Deus e não um homem que nos instruiu. Não foi a mim que dirigiu seus discursos, mas encontrarei outras respostas diferentes das vossas. Ei-los calados, já não dizem mais nada. Faltam-lhes as palavras. Esperei que se calassem e cessassem de responder. É a minha vez de responder, e vou também mostrar o que sei, pois estou cheio de palavras. O espírito que está em meu peito me oprime. Meu peito é como um vinho arrolhado, como um barril pronto para estourar. Tenho de falar, isso me aliviará. Abrirei meus lábios para responder. Não farei acepção de ninguém, nem adularei este ou aquele, pois não sei bajular. Do contrário, meu Criador logo me levaria. Provérbios capítulo 3, versículos de 33 a 35. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. A glória será o prêmio do sábio. A ignomínia será a herança dos insensatos. Muito bem, no livro do Gênesis de hoje ouvimos o chefe da unidade de guarda da elite do faraó, Potifar, comprar José quando ele foi levado ao Egito. Vamos ouvir continuamente que a mão de Deus traz o sucesso para José no Egito e prospera todos os seus empreendimentos. O Senhor está fazendo de José um líder e administrador eficaz para que ele possa ser o mediador da bênção para os outros. Ele logo é colocado como administrador dos bens de Potifar e então a partir do versículo 7 do capítulo 39 ouvimos a mulher de Potifar avançando para dormir com ele. Mas José resiste a esses avanços da mulher de Potifar com a armadura de castidade e pensamento sábio. Ciente de suas próprias fraquezas, ele se recusa a dialogar com suas paixões. E ele evita ainda a menor ocasião de pecado, recusando-se a trabalhar na presença da mulher sedutora. Fugindo do palácio nu, José foge com sua pureza, mesmo quando ele deixa o seu manto e seu honrado posto para trás. A mulher de Potifar arma uma mentira para seu marido e consegue convencê-lo de que José queria abusar dela. Então José é enviado ao cárcere, que é uma punição leve, considerando que José é um escravo estrangeiro acusado de tentativa de estupro de uma mulher nobre egípcia. Esse fato de José ser confinado em vez de morto pode sugerir que Potifar tinha umas suas dúvidas sobre as alegações de sua esposa. Então, no capítulo 40, ouvimos a prisão de José com alguns funcionários do rei do Egito. Esses, tendo sonhos e preocupados por ninguém interpretá-los, faz com que José diga: não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? Como José reconhece, sua capacidade de entender os sonhos é um dom de Deus. E durante sua interpretação clara sobre os sonhos, José diz estar na prisão, no versículo 15, que é o mesmo termo em hebraico para falar cisterna, dando a entender que José encontrara-se no mesmo lugar em que começou, novamente lançado no confinamento como vítima da crueldade do outro, antes por seus irmãos, agora pela mulher de Potifar. Comentando esse trecho do Gênesis, o padre Mike diz que José é um homem justo. Nós temos acompanhado várias famílias bagunçadas e pessoas que, mesmo tentando fazer o certo, elas acabam falhando. E aqui é uma das pessoas mais virtuosas dessas histórias que nos aparece. Consistentemente, escolhe andar com o Senhor. Essa é a marca de José. O Senhor estava com ele. José tem sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso, e todo o tempo o refrão é: mas o Senhor estava com ele. Pensamos em algumas vezes e só conseguimos reconhecer que Deus está conosco quando as coisas estão indo como nós queremos que elas vão. Quando elas são abençoadas, quando há um consolo. E José é um exemplo para nós bem aqui, bem nesses termos. Ele está em uma situação que ele não criou, onde ele é basicamente a vítima, mas ele não vive como uma vítima. Ele vive como um vitorioso, e o Senhor está com ele. Enquanto para nós é tão fácil esquecer em todas as situações, em todas as circunstâncias, mas sempre o Senhor está conosco. Já no livro de Jó, ouvimos ele novamente prestando depoimento, jurando a sua inocência. Embora ele sofra terrivelmente, ele não é culpado de olhares luxuosos, fraude empresarial, adultério, opressão, recusação de justiça ou assistência aos necessitados, supervalorização da riqueza, do ídolo,
vangloriando-se dos infortúnios dos demais, recusando hospitalidade, ocultando crimes ou retendo salários dos trabalhadores. Ele usa tudo isso como argumento em sua defesa. Claramente, Jó é um homem íntegro e de alto padrão moral, como ele expressa no versículo 36 desse capítulo 41, que está tão convencido de sua inocência que está disposto a exibir em público uma cópia escrita das acusações feitas contra ele. E no versículo 40 diz que terminou os discursos de Jó. Não há mais apelos, lamentos, argumentos, juramentos ou protestos. Apenas algumas palavras de arrependimento serão ditas posteriormente sobre ele. E aí vemos a chegada de Eliú, que daqui para frente nós ouviremos o discurso dele, onde é um jovem que está nas proximidades ali, mas que não ousa falar porque vê que os anciãos estão falando. Então, eles provavelmente têm uma sabedoria a mais para dizer e aconselhar a Jó passar por aquilo. Mas vendo que eles não estão sendo capazes de argumentar, ele toma a voz. E hoje foi uma breve introdução de si mesmo que ele faz. A partir de amanhã, nós ouviremos o que ele tem a dizer para Jó. E Padre Mike vai dizer que mesmo quando, como Jó apontou, eu tenho andado com Deus, sido justo, ainda assim parece que Deus não está comigo. Mas eu devo declarar, de certa forma, que Ele ainda está, que Ele continua a estar, porque eu não o deixei e Ele não me deixará. Nós podemos declarar que, como cristãos, como aqueles que têm a plenitude da revelação, sabendo que não temos somente essas histórias no Antigo Testamento, nós temos a revelação de Jesus, onde Deus declara não somente com suas palavras, mas consigo mesmo, que Ele é fiel a nós, que podemos contar com Ele, que Ele vai lutar por nós. Então, todos nós que estamos em situações que não são as ideais para nós, nós sabemos com absoluta confiança que, apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor continua conosco. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.